Todo o Brasil, pronto. Página de número 95. Vamos ler aqui alguns pontos, né? Alguns deveres fundamentais para o pastorado ou do pastor. Semana passada nós falamos sobre o comportamento, visto que ética, né? A gente já definiu isso desde a primeira aula. Ética são regras de comportamento para a convivência, né? Então, ética, sempre que a gente ouvir ética, a gente tem que entender comportamento, né? As ações que a gente tem diante das situações. Aí vai depender muito dos nossos valores, dos princípios que nos norteiam e daquilo que a gente julga ser importante. O meu próprio filho hoje perguntou, porque alguma lição lá da escola dele, estava pedindo para que ele mesmo fizesse uma avaliação dele. Olha que coisa interessante, né? Então, de 0 a 10, como é você nessa virtude, nisso aqui? E entre isso tinha lá um ponto sobre ética, né? Comportamentos, como você se encaixa nisso aqui, nisso aqui. E ele me perguntou o que era ética. Falei para ele, não como falei para vocês, né? Criança de 12 anos, então tentei adaptar alguma coisa, linguagem mais simples. E aí ele entendeu e falou, tá, então vou me avaliar. Olha que coisa interessante, amado. Nos avaliar. O que a Bíblia diz lá em João, capítulo de número 5, verso de número, acho que é 39. É 39 ou é 38? Me ajudem aí. Pode ler. Evangelho de João 5 e 38 e 39. É o que diz assim, examinai as escrituras. É isso? João 5. Onde você está? João 5 e 38 a 39, varão. Nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que enviou. Vocês estudam cuidadosamente as escrituras, porque a tua versão é bem diferente. Vocês têm a vida eterna. Isso, é bem diferente, são as Eric. escrituras que... Não vai me ajudar essa aí não, varão. É outra. O texto é esse mesmo, é 39, isso. O texto é esse, é que a tua versão ela é bem diferente. Então não vai trazer o termo que eu quero, entendeu? A não ser que você leu aí e eu, sem muita educação, fui te interrompendo. Mas vamos lá, eu leio aqui, vê se aparece esse termo aí que eu não vi não. No verso de número 28, não, 38, né? É isso? Examinar as escrituras, 39, isso, estou sem óculos aqui, aí vai complicar minha vida, mas é o 5 e 39, examinai as escrituras, a palavra que eu quero é só essa, examinai, que é a mesma... Oi? Vocês estudam cuidadosamente as Cuidadosamente, isso. Ou estudem cuidadosamente. Isso, mas a palavra que eu quero é examinar, na minha tradução diz examinai as escrituras, que é o mesmo termo que Paulo usa lá em 1 aos Coríntios, capítulo de número 11, me parece que é o verso 28, né? Para a pessoa se autoavaliar antes de tomar a ceia. Então, examinai a si mesmo, não é esse o termo que ele usa? Examinai a si mesmo. Então, esse termo, eu acho ele bem melhor para a gente trazer aqui o que eu quero, né? Que é o fato de eu olhar para mim mesmo. Porque quando eu examino o outro, então eu olho para o outro, não é? Cuidadosamente. A palavra examinar não é uma olhada de uma forma distraída. Não é assim, de uma forma displicente, eu vejo alguma coisa. Não. É com muita atenção, com muito critério, com muito cuidado, não é? Olhando para si mesmo, olhando para nós mesmos, nos avaliando dia a dia. Então, o próprio Tiago, no capítulo de número 1, ele traz um texto muito interessante. Capítulo 1, verso 21 em diante. Tiago, a carta, né? 1:21. Em diante. Pode ler, por favor. Portanto, livres-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e depois olha para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas um homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei,
não se esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia a sua língua, engana a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se corromper pelo mundo. Esse texto aqui de Tiago traz uma advertência, é algo muito prático. Tiago ele é o Provérbios do Antigo Testamento, né? Então Tiago é comparado, por ser tão prático, aquelas recomendações mesmo para o dia a dia, para as relações, para o cotidiano. Então Tiago, ele na sua versão eu já gostei mais, porque na minha aqui não traz tanta clareza. Na minha é pelo que rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia. Aí já fala de questões morais, não é? Então olha só, de questões morais, para se resguardar, porque a palavra de Deus foi enxertada em nós. E é interessante que o texto vai dizendo na continuidade, para não ser somente ouvinte esquecido, mas praticante, porque aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que olhou seu rosto no espelho, seu rosto natural no espelho, e aí ele vira as costas e logo se esqueceu de quem era, né? Que é justamente essa questão de não avaliar a si mesmo. Então olhar no espelho, quer dizer, continuamente eu estou me enxergando, olhando para mim mesmo. Nós temos uma dificuldade muito grande que é de nos avaliar. Eu me lembro que alguns testes que eu fiz em algumas empresas, tirava de letra lá, né? Um bocado de teste lá, só que chegava lá um ponto que eu tinha dificuldade. Acredito que não era só eu, que era para eu colocar lá um dos meus defeitos. Cite um defeito seu, algo que você precisa melhorar. Então tinha aí, né? A avaliação psicológica. Rapaz, eu falei, e agora? O que eu vou pôr? Porque se eu coloco um defeito meu, de repente você fala, não, olha o defeito do cara, não serve para trabalhar com a gente, né? E eu ficava naquela angústia e tal, falei, nossa, o que eu vou pôr aqui? E aí eu vi um dia, não é que eu colei não, é que eu ouvi inclusive o irmão, né? Nós trabalhamos juntos depois, mas ele aí já foi na questão oral, não foi nem na escrita. E aí perguntaram para ele, a psicóloga perguntou assim, mas qual é o defeito seu? Disse assim, eu sou perfeccionista. Eu já ia falar isso. Sou perfeccionista. Falei, rapaz, olha, isso aí é uma boa saída, né? Sou perfeccionista. Aí eu colocava isso aí. Então, vira e mexe nas entrevistas, eu coloco, qual é algo que você precisa melhorar, algo que não, eu tenho um defeito que eu quero tudo com excelência. Eu sou perfeccionista. Por isso eu me atraso muito. Aí depois, eu estudando mais um pouco, refletindo, e aí eu vi um estudioso lá falando sobre, inclusive, essa abordagem que você vai falar de si mesmo e vai dizer assim, que o seu defeito é ser perfeccionista. Eu falei, isso não é defeito, isso é uma virtude. Se você quer tudo com excelência, isso é virtude. Mas o que eu quero dizer, na verdade, é essa dificuldade da gente expor o nosso defeito, da gente reconhecer os nossos erros. E isso é algo natural por causa, não, da queda. Quando o casal, ele peca, né? E aí Deus, ele chama a responsabilidade do homem e diz assim, o que aconteceu? Quem te mostrou que estava nu? Né? Aí o que ele responde? A mulher que tu me deu foi que fez fazer isso. Olha a transferência da culpa. Não, ele tinha responsabilidade. Né? Por que ele não assumiu aquilo? Ele disse, Senhor, eu fui negligente, eu fui omisso, eu não estava no lugar que devia estar, protegendo a esposa que o Senhor me deu para eu protegê-la. Né? Então a serpente entrou lá e o Senhor tinha me avisado que havia uma serpente e era para tomar cuidado com ela. Então eu não vigiei, não estava alerta, fui omisso, não fiz o meu papel de cabeça. Se ele reconhecesse tudo isso, irmão, olha que maravilha. Mas não é a mulher que tu me deu. Essa tendência de transferir sempre para o outro. E é fácil a gente ver defeito na vida dos outros. Facinho, muito fácil. O desafio, irmãos, é a gente se olhar para o espelho, né? O espelho, no caso que o Tiago diz, é a própria palavra de Deus. Então a gente olhar para a palavra e nos enxergar nela. Muitos de nós lemos a Bíblia, eu não tenho dúvida disso. Professor, eu estava vendo uma aula do Caio Fábio, ele dando uma aula, acho que era nos anos 80, ele falando assim, todos os textos que nós temos para nós, nosso benefício, jogue para o próximo.
os textos que é para os próximos, para o mundo, jogue para você mesmo. Exato. Você vai ver como você vai mudar totalmente A perspectiva é a outra. perspectiva. Aí uma vez eu, em casa, aí eu peguei o quê? Estava lendo a Bíblia, anotei todos os meus erros e fui atrás na Bíblia, onde que estava citando. Aí anotei tudo. Aí depois eu vim e falei, agora eu vou anotar os benefícios. Eu percebi que os benefícios meu só tinham 2 ou 3 versículos. Aí eu anotei a conclusão. Pois se eu continuar assim, eu não vou subir não. Eu tenho que mudar. Aí eu peguei essa perspectiva de Caio Fábio, anotei os textos que eram para os outros, apliquei na minha vida. E os que eram para os outros, apliquei que era para mim, apliquei para a vida dos outros. Inverteu. Dá um grande resultado. Eu acho que alguém... Eu acho, né? Se der uma olhada aí. Irmãos, olha só. Então, a questão é justamente essa. É muito mais fácil nós enxergarmos os outros. A Bíblia, nós lemos, né? Nós lemos a Bíblia. A pergunta e o desafio é: quantas vezes a Bíblia nos lê? Né? Porque a Bíblia é um scanner. Então ela deve passar em nós assim, deve nos escanear. Então é a Bíblia que tem que nos ler. Não somos nós que temos que ler a Bíblia no sentido que nós lemos ela de uma forma externa e para os outros. A Bíblia ela foi escrita para quem? Para mim. Não foi para o outro. Aí essa é a questão. Então a perspectiva muda. Né? Então a gente é cheio de direitos. Não é isso? Nós somos um povo do direito. Um povo que reclama o direito pessoal. A gente é esse povo. Né? O direito de grupos. Então a gente está perdendo o senso de coletivo e de raça. Raça humana, coletividade, família, corpo de Cristo, comunidade, edifício de Deus, lavoura de Deus. Olha os termos que a Bíblia usa sempre para se referir no coletivo ao povo de Deus. A Bíblia ela não tem essa questão porque assim, nós ouvimos os louvores sempre trazendo o pronome pessoal possessivo. Meu, minhas, meus, minhas. Percebam, amados, escutem as músicas. Percebam esses termos aparecendo, meu, minha, sempre reivindicando algum direito, né? O que Jesus conquistou na cruz é direito meu, é minha herança, eu tomo posse e reivindico. E aquela coisa sempre do pessoal, essa coisa como esse Deus que parece que ele olha para mim em detrimento dos outros, como se Deus tivesse filhos preferidos e filhos preteridos, como se tivesse alguns especiais de Deus e outros não fossem especiais. Todos nós somos especiais, dentre os especiais. Todos nós somos preferidos por Deus, dentre os todos preferidos, e todos são preferidos de Deus, no sentido que Deus não faz distinção de pessoas. A oração do Pai Nosso. Acepção de pessoa. Pai nosso, pão nosso, e o pecado é nosso. O pecado também é nosso. Não é, Cleber? Ó, coisa interessante, que a gente parece que não enxergou esse negócio também, né? Ele fala, o pão é nosso, o Pai é nosso, mas o que diz a oração? Perdoa os nossos pecados. Então esse senso de coletividade a gente vê, por exemplo, em Daniel. Quando Daniel vai orar, no final lá dos 70 anos do cativeiro, ele estava lendo o profeta Jeremias, e ele... Capítulo 9, né? Capítulo 9 de Daniel. E ele vai ler o livro de Jeremias, a profecia de Jeremias, e ele fala, Senhor, os 70 anos já está se findando. Ele começa a fazer confissão, ele diz, nós pecamos, nós erramos, nós pecamos. Essa questão do coletivo, quer dizer, não era ele que tinha pecado diretamente para estar ali, era a geração passada. Neemias 9, também, 9. Todos era engraçado que todos eles reconhecem os erros do passado. E mesmo um exemplo, Neemias não errou ali. Isso. Esdras também eu acho que não errou ali, mas ele pede perdão. Ainda coloca o pecado dos outros nele. Sabe por quê, Erickson? Porque o judeu ele tem esse senso de coletividade. Para eles, se um pecou, todos pecaram. Se um errou, todos erraram. Nós fazemos parte da mesma raça. Nós estamos no mesmo barco. É aquela ideia de que perguntaram para um historiador e perguntaram o seguinte, olha, Hitler matou 6 milhões de judeus, né? O historiador disse, não, está errado. E o historiador era judeu. Falou, Hitler matou um judeu 6 milhões de vezes. Diferente a perspectiva, né? Então esse senso de coletividade. Então quem matou um, matou todos. Essa questão desse sentimento Paulo tinha. Porque ele falou dos seus patrícios,
Ou como eu gostaria que Deus ele alcançasse, né, os meus patrícios, os judeus. Então, esse senso de que nós pertencemos ao mesmo grupo, à mesma raça, que é a humanidade, amados. Então, essas questões de divisões, isso não é bíblico. Essa questão nós expressamos, infelizmente, no movimento religioso evangélico no Brasil e no mundo, mas no Brasil parece que muito mais, porque é uma diversidade assim absurda de igreja. Nós expressamos muito mais os pecados do que as virtudes, porque Jesus disse em João capítulo de número 13, verso de número 35, nisto me conhecerão que vocês são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Qual é a marca então de que somos servos de Deus? O amor mútuo. E o que nós expressamos nas nossas denominações? A divisão, o ódio, né? a desavença. Uma igreja que nasce como rebeldia da outra. Eu não estou falando que toda igreja que sai de uma para plantar outra, esse é o motivo. Mas a gente percebe que há muito essa questão de que líderes não se falam, não é? Não existe uma harmonia, não existe um consenso, não se busca, na verdade, um bem comum, não se busca uma convergência. Então a gente percebe que é sempre assim, irmãos. Isso é marca do pecado. Essa questão de transferir para o outro, de jogar a culpa para o outro, de se vitimizar, de achar que sempre está certo, né? Isso no casamento é muito nítido, nas brigas, no não reconhecimento que de fato sou eu e não é a outra parte. Olha que coisa interessante. Então a gente percebe que é muito difícil, mas a Bíblia diz para a gente se examinar, olhar por nós mesmos. Paulo diz isso nas suas cartas, né? Olhai por vocês mesmos, cuidado. Olha o que diz Gálatas, capítulo de número 6, outro texto que eu acho muito interessante. Gálatas, capítulo de número 6, vai nos trazer uma advertência também de Paulo, né? A nós, que é um negócio assim, muito valioso. Capítulo de número 6, verso 1 em diante, tá? Quero ler com vocês alguns aqui, alguns versículos. 1 em diante, do Gálatas, capítulo 6. Irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, se algum irmão, se alguma irmã, ele for surpreendido em algum pecado, olha o que Paulo diz, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, veja bem, para que não sejas também tentado. Olha a advertência. Paulo diz, encaminhe o tal, ou seja, repare a ofensa, o estrago, né? A ideia do original é essa, é reparar. Restaurá-lo. E aí está restaurá-lo, né? Tá, exatamente. A ideia que Paulo usa aqui, o termo na língua grega, é o pescador, após a sua pesca, com a rede de pesca, quando ela é danificada, né, não por peixe, mas por outras coisas que se acha no mar, que daquela época já não era só peixe, no mar já tinha um bocado de outras coisas lá. Essa rede que ela é rasgada, ela é prejudicada, ele usa esse termo, então, restaure, conserte, né? Remende no sentido que você vai restaurar. Então aí essa versão sua está melhor mesmo. Encaminhai o tal, ou seja, repare com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém cuida ser alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo, mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Olha que coisa interessante, irmãos. Porque cada um levará a sua própria carga. É muito interessante o que Paulo... Como assim, professor, orgulhar-se de si mesmo? Ensina o outro. O sentido é que eu louvo a Deus na vida do outro. É que eu glorifico a Deus, por exemplo. Hipoteticamente aqui, teoricamente, me permite usar a sua vida, pode ser? Você peca. Você é pego aí num escândalo, num pecado muito complicado. Aí eu te ajudo, eu te oriento, te discipulo, oro por você, restauro a sua vida, né? Como uma pessoa mais madura. O que acontece? Você foi restaurado. A glória não pode ir para mim.
A glória tem que ir na graça de Deus na sua vida. Então eu me glorio em você. Você entende? É o que Paulo dizia mais ou menos nessa questão. Eu tenho glória no outro. Se me glorio em alguma coisa, eu me glorio na cruz de Cristo. Paulo disse, acho que lá em Coríntios, né? Então ele diz assim, se tenho de me orgulhar, de me gloriar, é na cruz de Cristo. Então quando Paulo diz aqui, tem a glória no outro, é nesse sentido. Então ainda que Deus tenha me usado... Glorie-se de si mesmo. Oi? Glorie de si mesmo sem se comparar com ninguém. Isso. Mas a ideia, não é essa, que eu devo me gloriar em você no sentido que se Deus me usou, a glória não vem para mim. A glória é de Deus pela sua graça que te alcançou. Dá para entender mais ou menos a ideia de Paulo? Dá. Paulo sempre tinha a noção de que se Deus estava usando ele, não era por mérito dele e não era para ele, era sempre para abençoar as outras pessoas. Os dons espirituais de 1 Coríntios, capítulo de número 12, né? 11, 12, Paulo ele sempre traz essa ideia de que os dons sempre são usados na questão coletiva, sempre para edificação mútua e sempre para atingir o outro, nunca para si mesmo. Não há um dom não há, que edifique a própria pessoa. Existe o dom de línguas, inclusive, né, que edifica-se a si mesmo. Mas Paulo diz, ore para que também interprete, para edificar o outro. Então olha que coisa interessante. Então a mesma língua estranha que edifica a si mesmo quando não há intérprete, então Paulo incentiva. Olha, então ore para que Deus também te dê o dom de interpretação para que o outro seja edificado, o outro seja alcançado. A ideia, amados, é sempre de coletividade. A ideia do Evangelho é que nós possamos sempre abençoar o outro. A bênção de Deus nunca fica para mim mesmo. Quando Paulo diz, e parece que é Atos, capítulo de número 23, ele vai dizer o seguinte, mas acho que é capítulo 23 e verso 7. Veja aí, Érico, você quer 23, rápido 7, no gatilho. já está aberto aqui. Bem-aventurado, o mais bem-aventurado, isso aqui é rápido no gatilho. Lá no faroeste, varão, lá no faroeste lá era terrível, né? Sacava, opa, então... É 23. Mas bem-aventurado coisa é dado que receber, não é isso? É isso mesmo? Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus, não. Não, varão, me Aí ajuda que é da briga. aí. Isso, aí vai dar briga. Mas bem-aventurada coisa é dar 20 e verso 7. 35. Isso. Quando eu falar 23, 7, vocês entendem então. Capítulo 20 e verso 35. Leia, por favor. Então tudo que eu fiz, mostrei diante do trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que receber. Existe maior felicidade em dar, né? Mas bem-aventurança é dar do que receber. Paulo, aí alguns pensam assim, é lógico que é mais feliz quem dá porque tem para dar, né? E não está necessitado para receber. A ideia de Paulo não é essa aí. A ideia de Paulo é, mais bem-aventurado é aquele que dá, porque ele não retém para si. Porque quem retém para si, torna-se egoísta. É que nem a oração de Agur. Sim, exatamente. Não me dê nem muito, e nem pouco, mas o pão cotidiano, não é? Mas aí o Paulo vai mais além do que isso, porque Agur pede só para ele, para que ele não peque contra Deus. Então a oração de Agur, ela tem uma certa sabedoria porque existe um equilíbrio, mas não está no pensamento no outro. O pensamento no outro é o que Paulo traz. Em 2 Coríntios, capítulo de número 8 e 9, por exemplo, Paulo ele vai dizer de um povo que não tinha quase nada, financeiramente, economicamente, um povo pobre, paupérrimo, miserável, mas ele disse que eles superabundaram da sua pobreza, eles foram generosos, né? A questão é que sempre mais bem-aventurado, mais feliz é aquele que serve as outras pessoas. Amados, é constatado através de pesquisas que pessoas voluntárias são pessoas mais felizes, mais realizadas, mais gratas, são mais satisfeitas, porque são pessoas que ajudam as outras pessoas, né? Então, o voluntariado, o servir o outro, a gente chama de alteridade, empatia, são palavras que não são entendidas no seu significado, mas na prática.
né? Ou seja, a empatia, ao você sentir o que o outro está sentindo, a alteridade, o pensar no outro. Então isso é muito raro na nossa sociedade, nesse mundo pecaminoso. E a igreja não pode, amados, expressar isso jamais. E a gente vai, essa longa introdução que eu dei, a aula, é para que a gente entre aqui na página de número 95, onde está lá o capítulo de número 4, dos deveres fundamentais do pastor. Tá? Deveres fundamentais, aqueles que colocam o fundamento, a base, né? Então vamos lá, lendo um a um e tentando dar uma pincelada em cada um aqui. Constituem deveres fundamentais do pastor. Então olha só, nós somos o povo do direito. E aqui a proposta é de ver os deveres, né? Quando a gente vê os nossos deveres, se preocupa com eles, os direitos, amados, são coisas que a gente não se importa muito. E aí Deus cuida. Olha só, não dos nossos direitos, mas das nossas necessidades. E a gente tem que lembrar as palavras de Jesus lá no capítulo de número 5 e verso 33, ou é 6 e 33, não é? 6 e 33 de Mateus. Jesus, ele disse: mas buscai primeiro o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Bom, estas coisas nós sabemos: o que comer, o que vestir, o necessário para a vida. Então, quem se preocupa com os seus deveres, Deus se preocupa com as suas necessidades, né? Deus cuida daqueles que cuidam do povo de Deus. Ó, que jargão abençoado! Deus cuida daqueles que cuidam do povo de Deus. Deus cuida daqueles que cuidam do outro. Enquanto nós cuidamos do outro, Deus cuida de nós. Enquanto nós nos preocupamos com os outros, Deus se preocupa com nós. Se essa palavra cabe para Deus, não sei, né? Mas só para a gente entender. Enquanto nós servimos os outros, Deus vai nos dando mais recursos para nós servirmos os outros. E nesse mais recurso, nós desfrutamos desse recurso e também abençoamos os outros. O problema é que Deus nos dá recurso e a gente acha que é para nós. A gente fala: nossa, como Deus me abençoou. A pergunta não é essa. Como Deus te abençoou? Não importa. Mas como você tem abençoado com o que Deus te abençoou? O que você tem feito? Como você tem dosado essa bênção de Deus? É tudo para você? É só para você? Essa porção todinha é sua? Você não consegue carregar? A parábola daquele jovem que Jesus Cristo falou, que ele tinha aquele trem lá de guardar semente. Isso. E ele vai lá e constrói outro maior. Não é nem jovem, parece não, mas o cabra, ele é no capítulo 16 de Lucas, me parece, né? Veja lá se é isso. 12 e 15. Não é no 12 e 15, é 12 um pouquinho antes, mas o 15, para mim é o chave, é o versículo chave aí. Capítulo Lucas 12, o verso 15 para mim é o versículo chave, porque ele diz assim: olha, a vida de qualquer não consiste nos bens do que possui. Olha que coisa interessante, que palavra forte, que revelação que Jesus está trazendo. A vida de qualquer pessoa não é constituída, não consiste nisso, nos bens do que possui. Aí ele conta a história do cara que tinha já muita coisa, o cara tinha muita coisa, tinha um celeiro grande, mas ele teve tanta fartura na colheita que ele não tinha onde colocar. Imagina, irmão, você ter tanto dinheiro e não ter um espaço físico para colocar dinheiro. Qual que seria então a atitude correta? Dá o que está sobejando, distribui, ué. E era a lei do Senhor, né? Que você tinha até falado que é Levíticos 28, que eles, quando sobrasse, tinha que dar para os pobres. Exato, os rabiscos tinha que deixar e tal. Que sempre, cai, né, das colheitas. isso, é o rabisco, sempre pensando nos pobres, aquilo tinha que deixar, né? Porque Deus já... De Ruth também, né? Também, exato, das espigas lá, né? A questão é, Deus já tinha dado o suficiente, mais do que o suficiente. Mas para um homem pecador, para um homem egoísta, quanto é suficiente? Aquele Rockefeller, que foi aquele cara do petróleo, aí não lembro a década não, mais uns... Você lembra desse Rockefeller? Que foi um cara aí, magnata do petróleo? Deve ser lá para a década de 60, alguma coisa assim, 1960. É a família Rockfield? É Rockfield? Rockefeller. A questão é o seguinte, perguntaram para ele: senhor Rockefeller, quanto basta na riqueza? Ele falou assim: um pouco mais. O cara era o mais rico do mundo, mas para ele sempre tinha que ter um pouco mais, sempre um pouco mais. É o sanguessuga, né? Existencial, ele sempre vai sugando.
Para trazer uma linguagem mais tosca, mais perto de nós, é o carrapato, irmão, que suga até explodir. Olha só, que coisa horrível. Então essa pessoa que ela é egoísta, ela vai sugando, para ela é sempre juntando para ela. E a parábola é essa, o cara teve uma colheita tão espantosa, que ao invés de distribuir aquilo para os pobres, para as pessoas mais necessitadas, ele falou que vou derrubar esse celeiro, vou construir um maior para colocar tudo lá. E ainda vou dizer para minha alma, tem bens para muitos dias, come, descansa, folga, né? Come, bebe, folga. Aí vem uma voz dizendo assim, louco, se esta noite for pedida a tua alma, o que tens preparado, para quem será? Assim é todo aquele que não é rico para com Deus. Quem é rico para com Deus? Aqueles que ajudam os pobres, né? Quem tem assim, o louvor de Deus, entre aspas, entenda esse louvor, o elogio de Deus, aquele que ajuda os outros, abençoa os outros, serve aos outros. Então nós temos que entender que a ética pastoral vai colocar o pastor e todos os servos de Deus, a gente está direcionando sempre ao ministério, né, os obreiros, vai colocar que nós somos, na verdade, aqueles que são os dispenseiros. Lembra da aula passada? Que os homens os consideram como ministros de Cristo e dispenseiros do reino, dos mistérios de Deus, ou seja, do mordomo da casa. Então nós sempre seremos esse servo dos servos, nós sempre seremos inferiores aos servos de Deus. Lembra que eu falei na aula passada também em Filipenses capítulo de número 2, verso número 3 em diante? Nada façais por contenda ou por vanglória, considere-se os outros superiores a si mesmos, e tendo em vós o mesmo pensamento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por direito seu o ser igual a Deus, antes, achado na forma de homem, se fez servo até a morte, e morte de cruz, irmãos. Olha que coisa interessante. Olha o que a palavra de Deus traz para nós como uma recomendação de comportamento diante das outras pessoas. Deus me abençoa, é claro que eu vou desfrutar disso. A Bíblia, inclusive, Paulo diz em 1 Timóteo capítulo 6, não ate, não amarre, não feche a boca do boi que debulha. Ou seja, se o boi está trilhando, né, está fazendo lá a preparo da terra para a plantação, você está arrastando o arado, se há uma colheita e o boi que está proporcionando essa colheita, puxando tudo isso aí, ele vai comendo naturalmente, né? Ele tem que desfrutar. Não fecha a boca do boi que debulha. Então nós desfrutamos a bênção de Deus? Claro, lógico. Mas irmãos, nós temos que pensar. E a gente não tem senso de justiça, né? Porque a gente sempre vai falar assim, não é justo que o outro, eu me esforcei tanto, eu fiz isso aqui e tal, e Deus me abençoou e eu tenho que abençoar o outro. A gente sempre tem lá no fundo um sentimento de mérito, não é? Por que Deus me abençoou? Porque eu fui fiel a Deus. Por que Deus me abençoou? Porque eu estava na posição. Por que Deus me abençoou? Porque eu estava no centro da vontade de Deus. Por que Deus me abençoou? Porque eu sou fiel ali, nunca, né, vacilei em nada. Por que Deus me abençoou? Porque de fato eu dou dízimo, eu dou oferta, eu vou para a igreja, eu evangelizo, eu faço a minha parte. Sempre esse senso de mérito. Isso é desejo, irmão, pecaminoso, religioso. Porque tudo que Deus nos der, tudo que Deus nos proporcionar, sempre, sem exceção nenhuma, nós sempre falaremos, Senhor, obrigado, sou grato a Ti, é a Tua graça que me propôs isso. Senhor, eu não mereço isso. Quando Paulo ele dizia assim, eu sou o principal dos pecadores, ele não estava fazendo novela não, irmão. Agora, sinceramente, só entre nós aqui, irmão, você acha que Paulo, comparado a todos nós, era um cara assim, principal dos pecadores? Você acha? O cara que dedicou a vida dele daquela forma, que talvez nós não dedicaremos nem 10% da nossa vida, na nossa trajetória, como Paulo dedicou, o apóstolo Paulo, na sua talvez 30 e poucos anos, talvez, de ministério, alguma coisa assim, se eu não estou errando muito. A questão é, Paulo disse, eu sou o principal dos pecadores. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo.
Olha a fala do O homem de Deus. engraçado que ele fala no capítulo 7 de Romanos, que é o mal, o bem que eu quero fazer, não faço, e o mal que eu não quero fazer, eu faço. Que mal era esse que esse homem fazia, que dedicou a vida toda dele, né? Ah, fazia. Sabe o que fazia? Porque a comparação dele é ele e Deus, não é ele e os outros. Você entende? Aí é... Essa é a questão. Porque se a gente vai se comparar com os outros, a gente acha um piorzinho. Ou acha um monte que é pior do que nós. Né? Aí é sempre essa comparação. Bom, diante daquele lá, ó, Senhor, tu sabe que eu sou mais fiel que ele. Tu sabe que eu me esforço mais que ele. Então, aí essa que é a questão do religioso. E ali, na verdade, Paulo, alguns estudiosos, comentaristas dizem, Erickson, que ali Paulo, ele estava fazendo um relato da sua vida antes de Cristo. A sua vida de religioso, mas não de nascido de novo. Entendeu? Achava ali que era já ele convertido já. Achava que ele já tinha escrevido ali. Então, alguns comentaristas vão dizer que é o período que ele passa se esforçando para servir a Deus pela lei de Deus, e aí ele se depara com esse desejo, porque ele era um religioso, sim, piedoso. Era um cara dedicado na religião, era um cara esforçado, não tem dúvida. Era uma pessoa assim, exemplar. Ele diz, dos da minha geração, olha só, ele está falando de uma geração toda, irmãos, de judeus, das minha geração, eu excedi, eu ultrapassei em zelo. O que vocês... Ele deu uma carteirada braba ali, né? Se assim, vocês são judeus? Eu também sou. Eu sou fariseu de fariseu. Eu sou filho de fariseu. O fariseu era o grupo mais radical e mais rígido que tinha do judaísmo. Tinha outros grupos, né? Saduceus, essênios, se não me falha a memória. E ele diz assim, eu sou filho de fariseu, eu sou da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia. Ele deu as carteiradas, sou tudo isso aí. Então olha só que ele vai relatar, eu queria servir a Deus, quando eu queria fazer o bem, o mal estava comigo. Aí ele dá um brado de desespero no verso 24 do capítulo 7. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus. Olha só, se ele parasse aqui ia ser um desespero, mas isso é a vida dele de reconhecimento. Mas aí ele continua no verso 25, mas graças a Deus, por causa de Jesus Cristo, pela graça de Jesus Cristo. Olha que coisa interessante, amados. Se a gente pega 1 Coríntios capítulo 15, versículos de número 10, Paulo ele vai trazer um pensamento muito interessante. Muito interessante. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 10. Pode. Leia, por favor, meu irmão. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Paulo, em uma fala só, em uma tirinha, que é o versículo 10. Rapaz, ele fala aí um extremo depois outro extremo. A graça de Deus para comigo não foi em vão. Não foi em vão. Se a gente só lê isso, só escuta isso de Paulo dizendo assim, a graça de Deus para comigo não foi em vão. Eu trabalhei muito mais do que todos os outros apóstolos. É o que ele está dizendo. Então você fala, rapaz, esse cara aí então tá se colocando acima de todos esses, né? Então, Deus investiu na minha vida porque Deus sabia o que eu ia fazer, o que eu ia produzir no seu reino, quem eu seria, que seria o maior desses apóstolozinhos aí, que trabalharam muito menos. Eu alcancei o mundo todo, plantei centenas de igrejas, né? Formei vários pastores, escrevi vários livros da Bíblia. 13. Quando Jesus falou assim, ele vai ser um vaso de honra para mim, é porque honrar Deus é honrou, né? Ah, não. Acho que não é honra não, mano. Acho que é um vaso escolhido, me parece. É o vaso escolhido? É escolhido, acho que não... Ah, que é um vaso escolhido. É, vaso escolhido. E eu vou mostrar o quanto ele deve sofrer pela minha causa. Acho que foi essa fala de Jesus. Foi o Cananias, né? Olha aí, mano. Então, a gente precisa ver bem aí que esse vaso aí ia ser quebrado, esmiuçado e tal. Mas a questão é, se a gente fica só nessa fala, a gente fala, rapaz, esse cara é soberbo, né? A graça de Deus não foi em vão para com ele, Deus de fato, né, despejou a sua graça nele, porque ele trabalhou muito mais do que os outros apóstolos, mas ele arremata, ele fala no final, não eu, mas a graça de Deus está em mim. Então Paulo sabia, ele sabia o que ele fez, ele sabia o que ele realizou, ele soube disso que ele realizou.
não é? Só que ele reconheceu que tudo que ele fez foi por causa da graça de Deus. A causa dele fazer tudo aquilo. A força dele fazer tudo aquilo. O poder que nele habitava. As realizações das suas mãos. Ele entende claramente, o apóstolo Paulo, que aquilo tudo foi a pura, a graciosa ação de Deus sobre sua vida. A graça, o favor imerecido. Paulo sabia, é dele, é por ele e é para ele. A glória para todo sempre. E amém. É que ele vai colocar no texto. Então, irmãos, na ética cristã, no comportamento, como cristãos, pastores, líderes, pessoas mais maduras, gente que quer mostrar o evangelho genuíno, precisa ter esses pensamentos e esses comportamentos. Pessoas que entendam quem são, quem nós somos. Nós somos aqueles que foram chamados para a salvação, escolhidos dentre esses para a salvação, para servir os outros que estão vindo, ou que estão aí na mesma caminhada. Nós somos servos dos servos, servos de todos. Nós não somos melhores absolutamente do que ninguém, amados. Se nós vivêssemos nessa perspectiva, seria totalmente diferente a nossa convivência. Jamais eu olharia para o outro e enxergaria no outro alguém inferior a mim, porque ele tem menos dinheiro, porque ele tem menos inteligência, porque ele tem menos capacidade física, porque na minha avaliação ele é mais feinho do que eu, não sabe se expressar, não é extrovertido, não é popular, não sabe fazer isso e aquilo. Jamais nós teríamos, né, essa visão pecaminosa. Nós sempre olharíamos para o outro e veríamos o outro como objeto, como alvo do nosso serviço. Olha só, do nosso empenho, da nossa vida dedicada ao outro. Então é isso que o Evangelho traz como ética, ética do comportamento. Então vamos ver lá os deveres, amados, os deveres. Quais são os deveres do pastor? Então constitui os deveres fundamentais do pastor. Exercer, é o ponto 1 da página 95, tá? Página 95, tá lá, capítulo 4, dos deveres fundamentais do pastor. Artigo 10º, eu não li para trás, mas seria bom vocês lerem. Constitui os deveres fundamentais do pastor, 2 pontos. Primeiro, exercer o ministério, mantendo o comportamento digno, zelando e valorizando a dignidade do ministério pastoral. Zelando e valorizando a dignidade. Dignidade, irmãos, é uma palavra que para muitos não tem valor algum. A pessoa digna é uma pessoa que ela é respeitada naquilo que ela faz. Não no sentido das realizações. Eu estou falando no sentido do exemplo moral, do exemplo ético. Então, essa pessoa é digna de ser chamado um pastor, é digno de ser chamado um pregador da palavra de Deus, é digno de portar essa função. Então, essa é a dignidade, né? Então vamos lá. Manter atualizados os conhecimentos bíblicos, aos deveres do pastor, teológicos, ministeriais e culturais, necessários ao pleno exercício de sua função ministerial. O pastor, amados, ele tem que se manter atualizado em conhecimento bíblico, teológico, ministeriais e culturais. Tem que ser uma pessoa inteirada, tem que ser uma pessoa que o seu dia a dia é essa atualização diária. É aquele que se dedica a entender o mundo, a realidade, a sua geração e aquilo que está acontecendo no mundo, para que ele sirva melhor esse mundo, para que ele sirva melhor esses irmãos, para que ele entenda esse movimento cultural, né, que é transitório, que muda, que altera, para que ele consiga alcançar essa geração. Então isso é o dever do pastor. Tem alguns que estudam, faz um cursinho e tal, parou por ali e acha que agora vai naquilo que encheu do combustível. O combustível acaba, irmão, né? Eu acho que é na própria engenharia que tem um termo que diz assim, que é reserva, oh meu Deus, está fugindo da mente aqui, a reserva residual, alguma coisa assim, ou seja, a energia residual, acho que é isso aqui, que é um resíduo que fica da energia, que você vai caminhando com aquilo, né? Só que aquilo acaba, aquele resíduo acaba, aquela energia acaba, precisa ser recarregado.
precisa ser abastecido, não é? Então nada nesta vida tem como você fazer uma única vez e isso vai bastar para o resto da vida. O que a Bíblia recomenda a respeito, por exemplo, do relacionamento com o Espírito Santo? Que seja um enchimento repetidas vezes. Efésios 5:18, é o texto pentecostal. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. Esse termo aqui a gente chama na nossa língua portuguesa de gerúndio. Não é isso, Vamos? Aprendeu na escola isso aí? Gerúndio, que é aquilo que vai acontecendo, que não é algo estanque. Eu fui cheio do Espírito Santo e aqui basta e vamos caminhar nessa força. Não. Sistemático. É? Sistemático, não é uma coisa que sempre volta. Exato, cíclico, né? É algo que é preciso sempre fazer. Enchei-vos do Espírito, repetidas vezes. Olha só, recorra sempre ao livro de Deus. Isso foi o motivo, ou seja, do não recorrer às Escrituras, que o Salomão comete todos os pecados que Deus disse para não pecar. O rei não poderia fazer o quê? Não multiplicar para si muita riqueza. O rei não poderia voltar ao Egito e fazer aliança com o Egito, fazer o povo voltar lá. O rei não podia ter muitas mulheres estrangeiras, e nem muitas mulheres, porque elas fariam com certeza ele pender para a idolatria. Eu pergunto, onde que Salomão pecou? O que ele, desses 3 pecados? Onde ele não pecou? Onde ele pecou nesses 3? Qual deles 3 ele pecou? Nos 3. Nos 3? Mas o maior pecado, a negligência que ele teve é que fez pecar em todos eles. Porque lá na lei, né, do Antigo Testamento, que é essa que eu trago as recomendações, aí no final está escrito assim: e que o rei pegue e faça um escrito com essas recomendações, coloque do lado do seu trono e leia todos os dias da sua vida do seu reinado. Na verdade ele pecou, e esses pecados foram como consequência de uma negligência de não ler as Escrituras, de não depender de Deus diariamente. Olha que coisa interessante. Então essa atualização, esse pastor que vive uma vida de oração, esse pastor que vive uma vida de procurar entender o mundo, a humanidade, conhecer profundamente o ser humano para ajudá-lo, não é, irmão? Eu achei muito interessante o pastor da igreja, a primeira igreja batista aqui de Santo André, vocês devem conhecer ali, né? Um pastor que ele é um pastor experiente, muito experiente, viajou aí para um bocado de lugar, um pastor veterano, quer dizer, não é idoso não, mas veterano na experiência. E conversando com ele, acho que foi mês passado, a gente levando o nosso projeto de teologia lá para ele, né? Não esse aqui nosso, mas bacharelado. E ele comentou com a gente, ele falou: eu preciso fazer um curso de teologia para fazer uma reciclagem. Olha que coisa interessante. Um pastor daquela envergadura, um pastor com toda aquela experiência, um pastor com conhecimento bíblico excelente, muito bom, um pastor que dirige uma igreja já humanamente assim toda estruturada, né? De uma denominação séria, mas ele tem a consciência de que ele precisa fazer aí uma reciclagem, precisa fazer aí estudar, continuar estudando, fazer algo que possa trazer para ele mais ferramentas, para que ele continue servindo a Deus, ou seja, esse que nunca para. Eu acho que foi o Drummond de Andrade, aquele poeta brasileiro, né? Carlos Drummond de Andrade, é isso, né? Ele tinha uma empregada doméstica, acho que trabalhava com ele 25 anos nessa ocasião do episódio que eu vou contar, uns 25 anos mais ou menos. E aí uma pessoa estava lá na casa dele e conversando com a empregada, assim: você deve ser uma pessoa privilegiada, né? Porque você trabalha na casa de um gênio, né? Aí ela disse assim: não acho que ele é gênio não. Como não é gênio? Não, eu acho que ele não é gênio não. Eu trabalho aqui 25 anos. Faz 25 anos todos os dias que ele entra naquela biblioteca e passa horas lá lendo. Não é gênio. Mas na cabeça dela, o gênio é aquele cara que não faz mais nada porque sabe de tudo. Mas ele é gênio e todo gênio sabe que não sabe. Que é a premissa de Sócrates.
Tudo que sei é o que nada sei. Se perguntasse para Sócrates, e aí Sócrates, teu conhecimento é raso? Você não conhece nada mesmo? Você é fraquinho no conhecimento? Claro que não. Ele ia reconhecer, não, eu tenho muito conhecimento, sei de muita coisa, mas quanto mais eu sei, eu percebo o mundo das coisas que podem ser sabidas e que eu ainda não sei. Olha que coisa interessante, amado. Então, quem muito vai sabendo, ele vai ter na percepção que há muita coisa para saber que ele ainda não sabe. Agora, quem menos sabe, ele acha que sabe de tudo. E aí não busca o conhecimento. Não é? É igual a pessoa que ela é tão pequena que ela não cresce. A única forma dela crescer é diminuindo os outros. São essas pessoas que falam mal dos outros, que quer menosprezar o feito, o ministério, a realização dos outros. É sempre essa pessoa que desdenha da outra, não é? Desdenhar é desprezar mesmo, colocar como pessoa inferior. Falar assim, isso aqui não, bobagem, isso aí, isso aqui eu já fiz há muito tempo atrás, isso não é nada, isso é uma besteira, isso é desdenhar, desprezar. Então essas pessoas que elas não crescem, a única forma delas crescerem é diminuindo as outras, não é? Mas na ética pastoral é o contrário. Você, inclusive, elogia as outras pessoas. Irmãos, é muito interessante. Alguns dizem que você elogia em público e repreende no particular. Não é? Em público, você fala das virtudes da pessoa. Em público, você elogia a pessoa, abençoa a pessoa. Aliás, a palavra elogiar, na língua grega, a palavra traduzida melhor dizendo, para abençoar é eulogia. Olha que coisa interessante. De onde vem a palavra elogiar? A palavra lá, eulogia, quer dizer abençoar, né? Aquele que elogia, quem elogia o outro, abençoa o outro. Falar das virtudes, o Érico é um cara dedicado, né? Lê, não falta as aulas, ó, cuidado aí agora, hein, meu irmão? Mantém esse elogio aí. Né? Eu posso confirmar, não é isso? Não. Então, a gente elogia, reconhece, não é inventando, não é aumentando nada, é o reconhecimento apenas, irmãos. A gente precisa fazer isso, motivar os irmãos, encorajar os irmãos. Tem pessoas que fazem o contrário, desanimam os irmãos, né? Menospreza o feito das outras pessoas. Tem gente que pega os outros e desvaloriza o que elas estão fazendo. Por mais simples que seja, e que para mim seja uma coisa assim, de fato simples, mas se a pessoa está fazendo para o reino de Deus, se a motivação é honesta, amados, aquilo é digno de louvor. Aquilo é digno de que se reconheça. O reconhecimento é um gás para o outro, né? Então é lógico que nós não devemos jamais fazer algo para que os outros nos reconheçam. Nós fazemos aquilo que é para Deus. Agora, como é bom, como é revigorante quando alguém reconhece o que a gente faz. Como é bom isso, irmão, né? Ô professor, você tem dado uma aula que edifica as nossas vidas, né? Você tem trazido aí uma aula assim que tem nos ajudado, nos contribuído. Eu faço isso, irmãos, para receber esses elogios? Claro que não. Agora, quando a gente recebe é honesto e é sincero e é de um irmão que enxerga o dom de Deus na nossa vida, isso nos dá um gás, isso nos dá um ânimo, não é, irmão? Uma motivação, claro. A gente faz esperando isso? Não. Mas essas coisas, porque assim, nós crentes muitas vezes não sabemos lidar com os elogios. É a história que eu já contei para alguns de vocês aqui, que o baterista lá tocando, e o rapaz, você toca bem demais essa bateria. Não, é Jesus, irmão. Jesus. Não, mano, eu vi aí, percebendo, você faz umas viradas aí da hora, um negócio assim, né? Tal, você toca bem pra caramba esse negócio. Não é Jesus, é Jesus. Aí o irmão falou, não, Jesus coisa nenhuma, rapaz. Jesus toca a bateria muito melhor do que isso. Eu estou falando de você, rapaz. O dom que Deus te deu. Saiba receber o elogio, não é? Ninguém vai se ensoberbecer por isso. Nós não nos orgulhamos no sentido pecaminoso. A gente sabe que de fato tudo que nós fazemos tem que redundar em glória a Deus. Mas a gente precisa saber ser elogiado sem se orgulhar. Então é isso que a gente precisa entender, amado. Tá certo? Então essa pessoa aí. Vamos lá. Então, o outro dever do pastor aqui, no 3. 3 aí, 3 palitinhos.
Zelar pela saúde espiritual e pela dignidade das pessoas que lidera e com quem se relaciona no exercício do seu ministério. Zelar, cuidar, né? Da saúde espiritual e pela dignidade das pessoas que lidera e com quem se relaciona no exercício do seu ministério. Irmãos, púlpito, microfone, mesa, destaque, é muito perigoso. As palavras de um líder, eu já falei isso nas aulas passadas, tem um peso e uma gravidade muito grande quando ele fala aquilo que não deve falar. Expor pessoas em púlpito, isso não se faz, é antiético. Não se faz. Nós temos que zelar pela dignidade e pela saúde espiritual das pessoas que nós lideramos, cuidamos, né? Então, em púlpito, jamais, amados, jamais nós vamos usar da ocasião para constranger alguém, para expor alguém. O que se fala em gabinete pastoral jamais se usa como exemplo, né? Em púlpito. Olha só, fica no gabinete pastoral. Aquilo que se fala no particular, jamais eu pego esse exemplo para expor. A dignidade das pessoas precisa ser preservadas. Então é antiético quando um pregador, um pastor, ele usa então desses meios para expor alguém. É muito complicado, né? Você envergonhar alguém. Isso não se faz, amados. É antiético. Então vamos lá. Zelar, né, pela saúde espiritual, pela dignidade das pessoas que lidera e com quem se relaciona no exercício do ministério. Meus irmãos, um obreiro falando mal de outro obreiro, do mesmo ministério, da mesma igreja, isso é assim, além de ser antiético, é feio, né? É feio, é horrível. É uma falha de caráter muito grande que tem essa pessoa. Muito grande. Então é muito complicado. E isso é usado pelo diabo, né, para fermentar o negócio, para semear contenda, que nós já falamos, eu acho. Foi aqui que nós falamos, né? Aquilo que Deus abomina, aquilo que Deus aborrece, a outra ele abomina. Então Deus aborrece 7 coisas lá. E a última, a 8ª, ele abomina, que é aquele que semeia contenda entre os irmãos. Então, Não, você não falou. Não? Então vamos ler o Provérbios, capítulo número 6. Provérbios 6. Estava tentando deixar aqui na memória, mas... Provérbios 6. Se tu falou que eu não falei, eu acredito. A tua Jesus, memória... falar que não bateu É Jesus, né? A tua memória é melhor que a minha, Edson. Isso eu não tenho dúvida. Capítulo de número 6, amados. Versículos de número 16, 17, 18 e 19. Então, Provérbios, capítulo 6, verso 16 até o 19. Olha que coisa interessante. Vamos acompanhar a leitura todos juntos. Vocês na versão de vocês e eu leio na minha. Estas 6 coisas, 7 não, são 6. Aborrece o Senhor, e a 7ª, a sua alma abomina. Então, quais são as 6 coisas que Deus aborrece? Olhos altivos, né? Isso quer dizer orgulhoso, aquelas pessoas que olham por cima. Língua mentirosa, gente que mente. Mãos que derramam sangue inocente, gente violenta. Coração que maquina pensamentos viciosos, olha só, coração maligno. Pés que se apressam para fazer o mal, gente que procura, né, ocasião para prejudicar as outras. E testemunha falsa que profere mentira. Essas 6 coisas aborrece Deus. Mas a última que ele abomina, que para ele é mais grave ainda, é o que semeia contenda entre os irmãos. Olha que coisa horrível, irmãos. Então a gente entende que os companheiros de ministério, se não pode falar bem, não fale mal, né? Não difame, não calunie. Se é ali, irmão, trabalham juntos naquela obra local, fazem parte de um mesmo ministério, congregam, convivem juntos, isso é inadmissível que aconteça. Falar pelos bastidores, a boca pequena, cochichando no ouvido dos outros, né? Então isso precisa ser extinguido mal pela raiz, irmãos. Ponto 4. Guardar segredo profissional, resguardando a privacidade das pessoas, que sejam ou não membros da igreja que pastoreia. Queridos, alguém contou um segredo para nós, fica para nós até o túmulo, não é? Então alguém abriu o coração, expôs o coração, contou a intimidade, confessou pecado. Queridos, é para nós que tem que ficar isso.
Diante de Deus nós apresentamos em oração. Diante de Deus nós falamos isso. Só diante de Deus. Professor, tenho uma dúvida. Se um pastor não cumpre os deveres fundamentais dele e tem um membro que é escandalizado, ele deve sair da igreja? Olha, Ele vai ser considerado um veja bem, desigrejado? a questão não é nem que deve ou não deve. Erickson, imagina só, meu. Você tem uma pessoa que Deus estabeleceu para cuidar de você, que é o pastor. Essa pessoa, ela não cuida de você, ela te prejudica. Não é complicado você ter confiança nessa pessoa, aceitar o que sai da boca dessa pessoa, tendo como palavra de Deus. Então, assim, é muito complicado. A pessoa que deve ser instrumento de Deus para cuidar de mim, para me curar, para me orientar, faz totalmente o contrário. Difícil, né, irmão? Então é bem difícil. Vai ser muito complicado uma pessoa que ela, ao invés de ser ajudada, é prejudicada pelo seu líder, permanecer na liderança dessa pessoa. Ou vai ser um eterno murmurador, uma pessoa que vai criando ressentimento, né? Dificilmente ela vai continuar aceitando essa liderança. E não está errado. Não digo que está errado. Porque o líder não é constituído por Deus para isso. Se ele faz isso, ele não está cumprindo o seu papel. Então quem é que gosta de ser maltratado? Quem é que gosta de ser ofendido? Quem é que gosta de ser exposto, né? De uma forma vexatória? Mas a maioria das vezes, na gíria, o pastor joga um 7-1 na cabeça da pessoa, umas ideias consumindo na mente dela, falando, Deus me constituiu como pastor, então você deve obedecer às minhas leis. Então, O que eu falar. isso não é bíblico, a gente já aprendeu, né? Que na verdade a liderança, ela não pode ser despótica. É aquele imperador, aquele que impõe, aquele que ameaça. Liderança, irmãos. A maioria das pessoas que acontecem isso, com elas não não buscam, né? Muito, depende mais do pastor. Infelizmente, né, nós temos uma membresia que ela é alienada, uma membresia que não conhece a Bíblia, uma membresia que deposita cegamente a sua alma na mão de um líder e por ele é oprimido, né? Infelizmente nós temos pessoas que elas até pensam, porque são ameaçadas, ameaçada psicologicamente, ameaçada no sentido que se você não me obedecer, Deus vai te amaldiçoar. Ameaçado no sentido, olha, que se você sair dessa igreja, você não vai com a minha bênção, vai dar tudo errado na sua vida. Essas ameaças que se fazem. Um grande exemplo, uma colega minha, ela fez um erro lá, normal entre aspas, né? Humanamente falando. Sim. E ela contou pro pastor. O que o pastor fez? Se você não fizer isso, tal, vou falar para todo mundo na igreja. Aí é uma chantagem. Não. Aí, varão, aí eu assim, tive que conversar com ela, falar explicar algumas coisas para ela, que eu sabia que eu tinha aprendido. Sim. Aí ela foi lá e ficou mais conformada. Sim. Aí hoje em dia, graças a Deus, ela conseguiu. Só para você ver o que aconteceu. Esse pastor bate na mulher dele. Sim. Aí a igreja toda... Aí não é pastor. Então, essa é justamente, irmão, esses comportamentos que a gente está tratando aqui. Não são comportamentos de um homem de Deus. O pastor é um homem digno. O pastor é um homem respeitado. O pastor é constituído por Deus, ungido pelo Espírito, para representar a própria palavra de Deus, amados. Então, esses não são dignos de ser chamados pastores. São falsos pastores. Né? Essa é a questão. Então, não tem pastor que bate na mulher. Não, tem um homem violento que se diz pastor que bate na mulher. Não há pastor ladrão. Há um ladrão que usa um título de pastor que rouba. Não há um pastor desonesto. Não, há um homem desonesto que tem a aparência de um pastor. Não existe... Só o título, não é? Exatamente. Então essa é a questão. Não é pastor. Pastor bíblico é esse homem digno. É esse homem respeitado, exemplo. Esse homem que é reserva moral para uma sociedade corrompida pelos desejos pecaminosos. Essa é a questão. Então é por isso, irmãos, é tão banalizado a questão do pastor, porque a gente chama de pastor aquele que Deus não chama de pastor, né? A gente chama de pregador do evangelho aquele que Deus diz não é pregador do evangelho, não é meu pregador do evangelho, porque nós já aprendemos que o diabo também introduz gente no ministério. O diabo também coloca gente no ministério, né? O diabo também tem seus pastores, tem seus ministros de justiça,
o diabo também tem seus demônios transfigurados em anjos. Então aí que é a questão. O que eu quero dizer aqui é que aqui são os deveres dos pastores, amados, tá certo? Dos homens de Deus, né? Porque na verdade nós nem esperamos que aquele que não é convertido, não é maduro, vá fazer isso. Isso aqui é um padrão muito alto. Isso aqui Deus coloca um padrão lá em cima de santidade, de comportamento ético. Deus não rebaixa isso. Então quem tem condições de fazer isso? Aquele que foi chamado por Deus, aquele que é ungido pelo Espírito, aquele que vive uma vida diária de dependência de Deus, né? Então essas pessoas que praticam tudo isso, possivelmente não são convertidas, e aí a gente não espera nada de quem não é convertido. A gente não espera. No caso que o pastor está tratando um pecado com o irmão, e ele precisa pregar sobre pecado. O irmão está escutando, ele vai se achar ofendido? Jefferson, Está bem privado de pregar? veja bem, varão. Não, a questão é assim. Primeiro, o pastor não usa dessa ocasião para pregar, entendeu? Se ele prega num cotidiano, numa programação dele, tudo bem. Mas esse irmão, ele tem que ser tratado no particular pelo pastor. A gente chama isso de acompanhamento pastoral, que é o discipulado que se faz. Então isso o pastor tem que fazer até que esse irmão seja restaurado. Ele não vai usar o púlpito para tentar corrigir o irmão. Agora sim, o pastor precisa pregar toda a Bíblia, inclusive sobre pecado, mas não sobre o pecado do irmão, e sim sobre o pecado que a Bíblia diz que é pecado, mas não direcionando o irmão. O irmão sabe muito bem, porque se o pastor o acompanha, varão, é assim, aquele que é exemplo, ele tem direito de pregar o que quiser no sentido bíblico, né? E o outro não vai se sentir ofendido porque sabe que ele está sendo tratado nos bastidores e que ninguém sabe daquilo. E que o pastor não está utilizando daquela ocasião, não está sendo oportunista, usando o púlpito para mandar indiretas para o irmão. Ele sabe porque ele está sendo tratado. Aqui que é a grande diferença. Agora o cara que não é tratado, o cara que não é acompanhado, não é pastoreado, aí é lógico, se ele conta para o pastor e o cara só é deixar de lado e o pastor tenta corrigi-lo de púlpito, aí é fato, né? Então é um comportamento errado. Percebam, amados, que a falta da ética devida, ela vai gerar toda uma desarmonia. Lá no comecinho, na primeira aula, que quando a gente não tem atitude ética, ação ética, desarmoniza o ambiente, fica um negócio. Agora, se ele é ético, se ele acompanha, se ele pastoreia, então não vai gerar nenhum constrangimento para aquele irmão, porque ele sabe, o pastor está pregando para a igreja, inclusive para mim também. Mas ele está me acompanhando, me tratando no particular. Privado. Né? Então essa que é a questão. Vamos lá, guardar segredo profissional, queridos. Então aquilo que as pessoas segredam a nós, falam conosco, deve ficar conosco. Isso é questão ética. Promover a saúde espiritual coletiva no desempenho das suas funções, independentemente de exercer o ministério dentro ou fora do âmbito eclesiástico, bem como no âmbito denominacional. Então o dever do pastor é promover a saúde espiritual coletiva no desempenho da sua função. O que isso quer dizer? Quer dizer que o pastor deve gerar um ambiente de coletividade, um ambiente de harmonia. O pastor, ele é um líder, deve ser um líder que ele nutre, ele alimenta essa saúde do coletivo, da família da fé. Isso como? Através do ensino, através de que, observando e tendo conhecimento de que há uma desarmonia, uma desavença entre pessoas da igreja, ou grupos de igreja, ele precisa sanar aquilo, precisa cortar o mal pela raiz, ele precisa ensinar a respeito daquilo. Não pode ser uma pessoa que faz vistas grossas ou que não trata pecado. O pecado, ele vai existir em toda a igreja, porque são constituídos de pessoas pecadoras. Agora, a diferença de igrejas espirituais e maduras e aquelas que não são espirituais e não são maduras, a diferença é porque nas duas tem pecado. A diferença é que o pecado é tratado, né? É visto como algo a ser dado a atenção, a devida atenção. E outra, o que Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 5? Qual que foi a repreensão de Paulo para aquela igreja? Qual foi o motivo? Justamente esse. Vocês têm pessoas aí no meio de vocês
que pecam com pecado que nem entre os pagãos a gente ouve dizer que tem esse pecado, que é aquele que abuse da sua própria mãe, da mulher do seu pai. Está escrito lá, mano. Uma coisa terrível. Né? Olha aí, meu irmão. 1 Coríntios capítulo 5. Ele entrega a Satanás, né? Esse daqui. Calma aí, mano. Não entrega ainda o homem a Satanás, não. Vamos ver aqui o que acontece. Tu já quer logo assim, já fazer isso? Vamos chegar lá, mano. Ou não, né? Não sei. Mas olha só, qual é a repreensão de Paulo? Vocês nem se entristecem pelo tal. Vocês não disciplinam o tal. Vocês não corrigem. Tá tudo de boa. Se fosse na linguagem de hoje, né? Paulo dizendo, vocês estão de boa aí, tá tudo certo, pecadão aí, escândalo, que nem os pagãos, vocês nem disciplinam, nem chega junto, nem trata o pecado. Esse que é o problema, irmãos. Aí Paulo vai dizer, discipline essa pessoa, não é? Então corrija essa pessoa, entregue a Satanás, no sentido que se ele não aceitar isso, porque é o princípio lá de Mateus capítulo 18, que Jesus diz quais são os passos da disciplina. O teu irmão pecou contra ti, vai lá, você e ele, se ele aceitou a repreensão e tal, aquela coisa toda, ganhaste o teu irmão, se não, leva mais 2. Ele também não aceitou, comunica-o à igreja, ele rejeita até a igreja, o corpo de Cristo, aí entrega a Satanás. No sentido que você exclui ele da comunhão, para ver se essa última medida, ele cai em si, né? Porque ele desprotegido da comunhão, ele pode ficar fragilizado, e Satanás o prejudicar, mas isso é a última medida para ver se esse irmão cai na real, cai em si, e ele reconheça e volte para a comunhão, mesmo arrebentado por Satanás no corpo, mas o espírito é salvo no dia do Senhor, é o que Paulo diz aí. Era isso que Não é? Olha só que coisa interessante, amados. Então a gente precisa promover isso, essa saúde espiritual coletiva. O pastor deve ser aquele que não pode ter partidos na igreja. O pastor não defende um em detrimento do outro. Não, aqui eu vou defender as irmãs, e esses jovens mesmo aqui é que está tudo errado. Não, os varões aqui é que a gente está, ou os levitas, ou aquele. Não, amados, o pastor ele pastoreia todos, tá certo? Ele não tem preferidos, não é? Ele não tem aqueles que não, esse aqui eu defendo e esse aqui. Não, o pastor é pastor de todos. O pastor cuida de todos. Então ele tem que ser esse que promove essa saúde espiritual coletiva, amados. Essa harmonia, tá certo? É o pai de família. É o pai de família que não pode deixar os irmãos se acabarem na pancada, na desavença, brigando com o outro, né? Corrigindo um outro e defendendo o outro, porque esse é preferido. Quem tem às vezes 2 filhos tem esse pecado aí, né? Gostar mais de um e o outro não, né? Então, e o outro trata aqui. Acho que é o mais novo, né, que é tratado assim. Aí, ó. O mais velho é só pancada. O caçula, mano, não sei, tu dizes, eu não sei de nada. Então, queridos, vamos fazer o seguinte. Vamos parar aqui no 5. Não, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma continuidade aqui, a gente já para de uma vez só. O ponto 6 aqui, ó. Propugnar pela harmonia entre os colegas de ministério. Então, olha só. É isso que a gente está quase repetindo aqui o outro ponto. Nós devemos, irmãos, ter uma ética quando se fala de obreiros, né? De obreiros. Um dia eu estava em um culto de obreiros, uma reunião de obreiros, num certo ministério, que eu não vou falar, e eu era de outro ministério. E olha que coisa interessante, é a mesma denominação, só ministérios que são diferentes. Você já deve saber mais ou menos aí, né? A denominação é a mesma, é tudo de Deus, mas os ministérios são diferentes. E eu era de um outro ministério e estava na reunião de obreiro do outro ministério, entendeu? E esse cidadão, ele falando mal do outro ministério que eu era, mas se eu estava nesse ministério, eu estou complicando, vocês estão entendendo? Eu estava lá, então o que ele julgou? Não, esse obreiro é daqui, né? Da reunião de obreiro desse ministério, tem que ser daqui. Então estava lá. E ele falando mal do outro ministério, que eu era, e que ele tinha saído. Falando mal. Ele sabia. Do quê? Ele sabia que eu... Não, varão. Se eu estava na reunião daquela igreja nesse, o que ele deduziu? Ué, daqui, não é? Se a reunião do
da Bet Rafá, se tá todo mundo, os obreiros aqui nos bastidores, tomando um cafezinho e tal, né? Só que lá são, sei lá, 2.000 e pouco, então você não vai conhecer todo mundo. Mas se tá na reunião daquela igreja de obreiro, então deve ser do campo, né? Essa é a dedução dele. E lá, tá, mister, tal, não sei o que tem, tal, senhor, pastor, e o senhor congrega aonde que é? Qual é a igreja que o senhor congrega aqui? Eu pensou que era de lá. Eu falei, não, eu congrego no ministério tal, você está falando mal. O cidadão ficou assim, mano, sabia se ia para cá, se ia para lá. Olha que desarmonia, olha que questão antiética, olha que coisa feia, né? Não sabia para onde ia. Eu falei, olha que coisa feia, antiética. Então a falta da ética, a antiética causa isso, irmão. Essa coisa feia, desarmoniosa, né? E tal. Se o cara pertenceu àquela denominação, àquele ministério, e não serviu mais para ele, então esquece aquilo lá, vira a página, serve a Deus em outro lugar. Procura, inclusive, lembrar, fazer menção das virtudes que tinha lá. Aí o cara ficou 10 anos lá, aí não presta mais, né? Nada presta mais. Ou é ele que não prestava no lugar que não prestava durante 10 anos? Se o cara fica 10 anos num lugar que não prestava, ele também não prestava. Então assim, a gente precisa ter, irmãos, essa noção de que nós precisamos estar fazendo a harmonia, criando a harmonia. E a convenção? Hã? E as convenção? Sim, diga aí o que é. O que tem? Lá fala que é muita polêmica lá, né? Ah, mano, depende, não sei. É de guerra, né? Então, aí é um negócio complicado, não deve ser, né? Não deve ser, né, mano? Convenção é para se harmonizar as coisas, para resolver, né, os problemas, não para criar nem colocar mais lenha na fogueira, como nós falamos popularmente, né? Então, se você se reúne entre aqueles que seriam os líderes da igreja para promover mais polêmica, desarmonia, então tem alguma coisa muito errada, tem que né? pagar taxa também, né? Não vou nem entrar nesse negócio aí. Isso aí é É um monte de... a organização, outras organizações, não faço parte disso aí não. Mas Não, graças a Deus não. Vamos lá, ponto 7. Abster-se da prática de atos que impliquem mercantilização do ministério pastoral e eclesiástico ou sua má conceituação, pois o exercício do ministério pastoral é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Um obreiro não pode jamais ser um comerciante da fé, enxergar o ministério como oportunidade para ganhos. É o que Paulo diz lá em 1 Timóteo. Vamos lá, meus amados. Lembrei agora desse texto. Eu vou dar uma procurada aqui que acho que não vou conseguir puxar na memória assim diretamente. Deve ser o capítulo de número 5. É aquele que ele fala que as pessoas juntam os mestres, pastores, usam a fé dos cristãos para benefício próprio de money. Não sei. É o capítulo 6. Vamos ver se é esse. Capítulo 6, verso número 5 e diante. É que você está falando daquele lá que vão fazer de vocês comércio, não? Negócio? É esse? Que eles usam a fé dos cristãos, dos fiéis. Não, acho que não é esse não. Traz dinheiro O Edson. É outro, viu? Esse aí eu sei. Se você até lembrar, por favor, acha aí para mim. Esse aí que você está falando, o texto que eu esqueci. Deve ser Timóteo também, mas veja se você consegue prestar atenção na leitura também. 1 Timóteo, capítulo de número 6, verso 5 e diante. Olha só. Contendas... aliás, vamos desde o 3, irmãos. Desde o 3, tá? Pra gente pegar o texto completo e compreender, senão fica um negócio meio picotado aqui, né? Se alguém ensina alguma outra doutrina e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias ruins, suspeitas, contendas de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja a causa, olha só, de ganho. A piedade, a devoção seja a causa de ganho. Aparta-te dos tais. Aparta-te desses homens. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos, olha que coisa interessante, para este mundo,
e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrir, estejamos com isso contentes. Paulo está trazendo aqui uma vida simples do homem de Deus. Uma vida simples do pastor. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas, né? Desejos loucos e nocivos, prejudiciais, que submergem os homens na perdição da ruína. Olha, irmãos, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores, talvez fazendo menção do Judas, tá? Mas tu, ó homem de Deus, olha a recomendação dele, foge destas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, a caridade, a paciência, a mansidão, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado, tendo já uma boa confissão diante de muitas testemunhas, mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos deu um bom testemunho de boa confissão. Olha que coisa interessante, irmãos. Paulo, ele vai trazendo aqui essas recomendações. Cuidado, que o ministério não é causa de ganho. O ministério não é oportunidade para se enriquecer. O ministério não é uma via para que a gente ganhe dinheiro. O exercício ministerial não deve ser um trampolim para um sucesso financeiro. Paulo está dizendo, não mercantilize a obra de Deus. O homem de Deus, ele tem que fugir, irmãos, dessas negociatas, sabe, essas só vou se oferta tal me der, né? Que é mais um cachê do que uma oferta de amor para um sustento e etc. Embora Paulo diz que aquele que reparte os bens espirituais deve ser também servido com os bens materiais. Ou seja, se um homem de Deus, ele vai e alimenta as pessoas, ele é digno de receber uma oferta, mas ele não pode usar disso como um meio de se enriquecer, de explorar, de estipular, né? Só vou por tanto. Então, irmão, isso é antibíblico, é antiético. O ministério não deve ser causa de ganho. Então, alguns, infelizmente, recusam ir em tais igrejas, porque a igreja ali vai dar pouca oferta, né? Ou se ele marca em uma igreja que a oferta é X e a outra no mesmo dia, quer agendar ele para o mesmo dia, mas a oferta é maior, ele cancela nessa primeira. Então, a gente já percebe qual é a índole dessa pessoa, o caráter dessa pessoa, o desejo, a motivação dessa pessoa. Não é chamado de Deus, amados, né? É um desejo de ganhar dinheiro. Então, olha só, precisa ter muito cuidado com esses negócios. Vocês têm uma pergunta fácil e rápida? É tenso, né?